de entretenimento e repleto de atrações comandado por Cláudio Andrade. O apresentador conta histórias de pessoas, eventos e empresas que ajudam o estado a crescer. A repercussão foi bárbara. Que bacana. Eu quero falar com o pessoal, tem uma galera aqui, nós vamos fazer uma entrevista coletiva ao contrário aqui. O Acontece é quinta-feira às 8h15 da noite. Claro. Eu posso treinar contigo? Pode, deve. Obrigado, gente. Prazer, obrigado. Valeu mesmo. Obrigadão. Bom, agora a gente vai passar por uma fase aqui no programa de serviço de utilidade pública. Segredo de uma mente milionária é você doar. Tá. Quer continuar por dentro de tudo que virou moda? Tendências, informações, cultura, novidades, entrevistas interessantíssimas e quadros divertidos. Tudo isso aqui, ao vivo, todos os dias, no Virou Moda, nos canais 24 e 524 da NET. Agora, se você perdeu ao vivo, dá para acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais da RDC TV Digital. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, a gente está em tudo que é lugar. Fica ligado que aqui só tem coisa boa. Me acompanha no Virou Moda. Toda a galera fã do Virou Moda, beijo do Luan Santana pra vocês. Virou Moda, amando, viva e seja feliz. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, trazendo os temas do momento, os assuntos mais importantes para a nossa sociedade. O programa pode ser conferido todos os dias a partir das 22 horas, logo depois do Dois Toques, e você pode acompanhá-lo através dos canais 24 e 524 da NET, e também pelas redes sociais. É só buscar @RDC TV Digital no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no nosso site. Você pode acompanhar sobre vários mecanismos o nosso programa, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja fora do nosso estado. Não deixe de mandar sua mensagem, live stream do Facebook, no chat e também pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela neste exato momento. O telefone é 99339894. Cruzando as conversas, é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Hoje nós vamos falar de segurança pública e da importância da justiça militar na preservação da ordem, que é um papel importante, mas pouco conhecido. A justiça militar não é tão conhecida assim quanto as outras justiças, né? Fala-se da justiça trabalhista, se fala da justiça civil, mas não se fala tanto da justiça militar. E nós vamos relacionar uma coisa a outra, vamos falar de segurança, vamos falar da justiça militar, o papel que ela desempenha. E para falar sobre esse tema, os nossos convidados são o Dr. Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça. Fábio, muito bem-vindo de novo. Boa noite, Macalossi. Sempre um prazer estar aqui. Na tua ausência, eu tinha vindo aqui fazer um programa com a Fernanda. Verdade. Boa noite, Coronel Mendes, nosso presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Rafael Coelho, que é advogado militante na Justiça Militar, que é advogado da Associação dos Oficiais. Boa noite, nossos espectadores, e o objetivo hoje é justamente isso, tentar demonstrar qual é a importância da Justiça Militar nesse contexto de segurança pública e do importante papel que ela exerce para o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive na valorização daquilo que nós temos como extremamente importante no nosso Estado, que é a Brigada Militar. Muito bem.
Pela primeira vez aqui no programa, Dr. Rafael Coelho, advogado da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, esse programa que eu assisto bastante e sempre quis comparecer. Coronel Mendes, satisfação em encontrar. Dr. Fábio, obrigado pela calorosa saudação. Senhor e senhora telespectador, obrigado. É um tema que é bem pungente. É um tema que a gente necessita discutir sempre, porque o Tribunal de Justiça Militar tem um papel primordial hoje no influenciamento da segurança interna do nosso país. Dessa feita, trazendo essa discussão, a gente vai ampliando o nosso conhecimento e mostrando também ao telespectador a importância real e o dia a dia do que ocorre dentro da Corte Castrense. Muito bem. E também temos o enorme prazer de receber o Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, que é o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Coronel Mendes, bem-vindo novamente, boa noite. Boa noite, também cumprimentando o Dr. Fábio, o Dr. Rafael, aos telespectadores aí. Dizer que para nós sempre é muita alegria estar aqui e hoje ainda muito mais em razão do tema que a gente vai abordar, que é a Justiça Militar. E é uma ilustre desconhecida, né, embora ela já seja idosa, porque a Justiça Militar aqui do Rio Grande do Sul ela completou agora, no meio do ano, 171 anos. Aí o Tribunal de Justiça Militar, 101 anos, o mais antigo do país. Nós temos aí 3 tribunais militares, no Rio Grande do Sul, Minas e São Paulo, sendo o mais antigo o nosso, não é? E a gente até diz, né? Aliás, nós dizemos que, muitos dizem, né? De que nesses 3 estados estão as melhores polícias militares do país, né? Eu sempre coloco entre aspas, né? Porque isso tem a ver também com a Justiça Militar, né? Hoje, certamente, né, são as polícias militares mais disciplinadas. Aliás, na última pesquisa que fez o Fórum de Segurança Pública, né, elegeu a Brigada Militar como a polícia militar mais honesta do país. Então, são valores assim conquistados ao longo do tempo, né, e que tem por trás ou pela frente, né, a Justiça Militar. A Brigada Militar esse ano completa 181 anos, 182 anos, né, de 37, né? E a Justiça Militar, então, dá uma diferença de 10 anos. Nasceram praticamente juntas a Brigada Militar e a Justiça Militar. E a gente que conhece um pouco da história sabe que os primeiros comandantes, que a Brigada ela inicia sua caminhada na Revolução Farroupilha, né? E os primeiros comandantes já sentiram a necessidade de criar uma justiça para atuar em cima dos 2 pilares principais de qualquer atividade militar de qualquer lugar do mundo, né? Que é a hierarquia e a disciplina. Então, a Justiça Militar ela existe para proteger esses 2 pilares que são sustentáculos de qualquer atividade militar e, particularmente, a Brigada Militar. Antes de entrar especificamente nesse tema, eu não posso deixar de comentar com os nossos especialistas que conhecem a área da segurança pública sobre a notícia que saiu no G1 e que foi amplamente divulgada, inclusive pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que diz respeito ao número de mortes violentas no Brasil no ano de 2019. O Brasil registrou uma queda de 22,6% nas mortes violentas nos primeiros 7 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Somente em julho houve 3,1 mil assassinatos, contra 4,1 mil no mesmo mês do ano passado. Já no período que engloba os 7 meses, foram 24,4 mil mortes violentas, 7,1 mil a menos que o registrado de janeiro a julho de 2018. Eu acho que é a primeira vez nesses últimos 15 anos que nós temos uma queda tão expressiva nos indicadores de violência, principalmente nos números de homicídios, que já estavam quase chegando ao patamar de 70 mil por ano no país, na série histórica. Eu não me lembro, pelo menos. Eu gostaria de uma breve avaliação de vocês deste resultado que é significativo. Claro, 24 mil mortes ainda é um número escabroso, ainda é um número assustador,
as pessoas ainda têm medo de sair à noite e sair de dia, quer dizer, a sensação de insegurança ainda não é aquela que nós gostaríamos que fosse, mas de qualquer forma nós não podemos deixar de comentar que houve uma queda de 22%, chegando aí quase a 1/3, e é de um ano para o outro, né? Não é uma flutuação, até porque, se formos observar, a tendência de queda se dá em 23 dos grandes centros urbanos brasileiros, onde se concentra o maior número de homicídios no país inteiro. Gostaria da avaliação dos senhores. Coronel Mendes, o senhor que tem uma enorme história aí junto à polícia. Pois é. O porquê dessa redução, né? Isso. Certamente, se nós pegar 10 pessoas aqui para discutir esse tema aí, talvez cada um tenha uma posição diferente, porque não está muito claro. O que está claro é a redução. Agora, o que levou a essa redução num curto espaço de tempo, me parece que ela não tem uma clareza absoluta, né? Então, talvez cada um vai ter uma ideia do que seja. E eu vou ter a minha, e tem a minha, evidentemente, né? Eu acho que foi a postura, né? Mais do que ações, ajuda, com certeza. Né? Porque a segurança pública ela vem há muitos anos sendo empurrada com a barriga. Esta é a verdade. A população vem chamando a atenção sobre esse tema aí e a gente vem remendando ela, né? E a partir da eleição anterior, da última eleição, antes inclusive da eleição, alguns candidatos vieram com muita energia, dizendo que iam priorizar, falando na questão de segurança pública, numa ação mais enérgica no combate à criminalidade. Isso que eu vi, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o grande carro-chefe da criminalidade no país, né? O próprio presidente, muita ênfase na questão... É importante dizer que o estado do Rio de Janeiro não é o que tem os números mais elevados em violência, mas é que tem mais visibilidade. O símbolo, porque afinal de contas o Rio de Janeiro é a cidade cosmopolita do Brasil no mundo, mais que São Paulo até, é a cidade símbolo do Brasil. Então, uma série de fatores contribuíram com isso aí, né? Essa questão do vamos fazer, da energia, né? A questão do Moro lá no Ministério da Justiça, com esse projeto anticrime, tudo isso mexeu, a meu juízo, com esse caldeirão aí. E aquelas gorduras, né, que tinham lá, eu acho que elas, por si só, acabaram. Claro que isso é uma tese, né? Não sei se tem muito fundamento, mas é o que a gente pode ver no momento, porque se a gente for olhar, não houve grandes modificações no cenário nacional. Mas a grande modificação, me parece, foi a postura. Quer dizer, o governante dizendo, vamos acabar com esse negócio aí, está demais. Porque a própria população não aceita mais isso. Tu mesmo falou da sensação de segurança generalizada. Isso é um absurdo, não pode acontecer no país. É o Estado ficando de joelho para a criminalidade, como a gente vê em N casos aí, quase todos os dias. Então, eu acho que essa é uma das razões aí, e que, claro, por essa ação mais enérgica dos governantes, estimula também as polícias a terem uma ação também mais enérgica no combate do crime. Parece que é por aí. Fábio, sua avaliação. Em primeiro lugar, Bacalhau, eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Eu não sou especialista em segurança pública. Para mim, especialista em segurança pública são os policiais que estão lá na rua, tomando todo dia tiro e se expondo a cara a tapa. Eu, na verdade, sou uma pessoa que gosta muito de estudar essa área, por vários motivos. Seja porque lá pelas tantas da minha vida profissional comecei a entender que era fundamental compreender o fenômeno com que eu estou trabalhando, porque sem isso eu não consigo trabalhar bem. Mas eu tenho alguns vícios analíticos. Talvez o meu principal vício analítico é tentar entender todo o contexto que envolve determinados números, principalmente quando dizem respeito a números da segurança pública. Eu gosto de séries históricas. A gente tem muito pouco tempo ainda para analisar o que está acontecendo. Acho que tem algumas correlações importantes, algumas otimistas e outras, para mim, absolutamente pessimistas. As otimistas, sim, me parece que essa a mudança do discurso, a mudança da postura da autoridade com relação ao enfrentamento ao crime, ela dá àqueles que operam na segurança o respaldo necessário para trabalhar e trabalhar bem. A gente pode perceber, e no Rio de Janeiro eu estive agora há pouco tempo dando uma palestra lá, se pode perceber muito a mudança anímica nos policiais que se sentem valorizados
pelo discurso e pela ação do governador Witzel. Você acha que ele está fazendo um bom trabalho? Acho que ele está fazendo um muito bom trabalho. Macalossi, imagina o seguinte, até a posse do governador Witzel, nenhum governador ia a enterro de policial. Hoje não há... Tem um governador lá que está preso no pavilhão que ele mesmo inaugurou. Na verdade, eu acho que são vários governadores que foram presos, estão presos, estiveram presos no Rio de Janeiro. Então, isso vai mudando animicamente. Eu acho que nessa correlação também a gente tem que considerar o papel da operação de garantia da lei da ordem que foi feita no Rio de Janeiro, que fizeram com que esses índices de insegurança caíssem. Nós temos também São Paulo, que é o carro-chefe, e a série histórica de São Paulo começa na década de 90, onde se mantém uma política de Estado de combate à criminalidade, e isso reflete diretamente nestes índices. São Paulo hoje tem a maior população do país, e isso reflete muito. Mas essa é a parte positiva. O Estado se tornou para a criminalidade aquilo que vai se chamar de uma ameaça crível. Aliás, tu mencionaste São Paulo, o jornalista Ricardo Setti hoje publicou uma pequena nota em relação à segurança pública no Estado. Eu a retuitei no meu Twitter. Ele escreveu o seguinte: o mapa da violência do IPEA, órgão do Ministério do Planejamento, dá crédito à Polícia de São Paulo. Das 10 cidades com menos crimes violentos do país, 7 são de São Paulo. Nas 20, com o menor número desses crimes, 14 são de São Paulo. Nas 20 mais violentas, nenhuma é de São Paulo. São Paulo tem algumas coisas. Eu já estive em São Paulo, já ministrei palestras sobre a Polícia de São Paulo. Eu tenho amigos na Polícia de São Paulo. A São Paulo, capital, hoje tem índices de homicídio europeus, menos de 10 por 100 mil habitantes. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo construído desde a década de 90. Fazer segurança pública é muito simples. É muito simples. Mas ser simples não quer dizer que é fácil. É muito difícil. Para isso, precisa que exista uma linha lógica no tempo em que a segurança pública não seja de governo e sim seja de Estado. Aqui no Estado, a gente pode ver que ela, durante muito tempo, entra governo e sai governo, ela vai mudando conforme o perfil ideológico daquele que assume a cadeira. Portanto, a gente tem muitos vãos e desvãos. Mas agora eu me permito dizer a parte que me causa um certo estrepes ainda com relação a esses números. Porque em matéria de números da segurança pública, nós vamos sempre ter aquilo que é chamado de cifra oculta. E nos homicídios, eu não sei por que não se fala com mais frequência desta cifra oculta. Ao mesmo tempo que a gente vê o decréscimo desses números com relação aos homicídios, nós conseguimos perceber também o crescimento do número dos desaparecidos. Até pouco tempo, essas organizações, essas corporações criminosas, violentas, elas utilizavam o homicídio como forma de impor terror, como forma de dissuadir devedores e outros competidores. Vocês podem ver que até muito pouco tempo atrás todo mundo recebia pelas redes sociais, pelo WhatsApp, cenas bárbaras de pessoas sendo executadas por qualquer coisa por essas organizações criminosas, e essas pessoas eram esquartejadas, enfim, as piores barbáries. Isso sumiu. Por quê? Porque é ruim para os negócios. Em compensação, nós começamos aqui no Estado, a gente foi detectado um cemitério clandestino, no Rio de Janeiro se detectou numa comunidade uma criação de porcos para sumir com os corpos das vítimas. Então, eu não sou tão otimista assim, porque eu sei que ao lado de toda meia verdade existe uma meia mentira. Eu não estou dizendo que esses números não sejam verdadeiros. Eu estou dizendo, na realidade, que talvez eles não sejam tão otimistas quanto a gente está propalando, porque existem outras variáveis que não estão sendo consideradas. E talvez a variável mais importante de qual seria a correlação entre a queda da taxa de homicídios e o aumento do número de desaparecidos. Doutor Paulo, depois vamos falar da matéria principal do programa, mas eu não podia deixar de tratar do assunto. Vamos lá.
Eu concordo com o Fábio nesse ponto. Eu acho que a gente não pode se arvorar especialista, já que a gente tem que dar o crédito àqueles que merecem. Especialista é o policial, é o bombeiro, é aquele que está na rua, enfrentando a situação de peito aberto. Nós aqui só podemos teorizar sobre a questão. E eu vejo como muito positiva essa queda da taxa de homicídios. E concordo com o Coronel Mendes. Eu acho que há, principalmente nesse caso, uma mudança de atitude na forma, tanto quanto o policial está vendo aqueles que creem em si, como a população está vendo o policial também. Esse binômio de identificação entre sociedade e polícia gera uma maior confiança hoje no policial para que ele vá para a rua e cumpra o seu papel. E aí que nós podemos chamar bastante atenção do papel da justiça militar. Porque hoje, quando o policial vai para a rua, ele tem que ter a segurança de que se ele for escrutinado, for levado a escrutínio da justiça hoje, ela seja célere e justa. A gente milita na justiça militar todo dia e vê quão é escrutinado uma absolvição. É quarteado, separado, analisado cada ato do policial. E o policial hoje, que vive naquele binômio de hierarquia e disciplina, ele não pode ter sobre si um processo pendente. Ele tem que ter a certeza de que vai ser célere e justa a apuração. E hoje, com o Dr. Fábio atuando no Ministério Público e os demais promotores, Coronel Mendes como presidente do tribunal, e este tribunal, espalhado pelo Rio Grande do Sul, julgando os policiais, ele dá essa certeza, esse medo que o policial vai ter. Porque quando o policial está sob escrutínio, ele está fora da área, ele está fora da sua promoção, ele está fora do seu quadro de crescimento. Às vezes ele está alijado daquela função e está numa função administrativa. Sabendo que isso vai ser justo e rápido, para ele tranquiliza mais. E sabendo hoje que nós temos uma postura mais legalista, que a lei vai ser levada a cabo a ser interpretada, não vai haver nenhuma interpretação que não seja aquela que já foi feita pelo Tribunal Superior ou pela Corte Castrense, o policial tem a certeza de agir melhor. Então, acho que hoje decorre de um agir melhor. O Fábio tem razão. É muito cedo para a gente ainda analisar a questão. A gente pode só refletir e teorizar. A análise ela vai vir numa sequência histórica. Mas que se mantenha, que não seja verdade 50% disso aí. Que seja só 50% verdade. Mesmo assim, a gente está num caminho de decréscimo das taxas de homicídio. E isso faz bem para todo mundo. Com certeza. Afinal, 7,1 mil vidas foram preservadas. Poderiam não ter sido. Né? Muito bem. Vamos falar sobre o tema principal, que é a justiça militar. Eu vou começar por uma questão polêmica. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, eu acho curioso, né? Socialismo e liberdade, em geral, isso é uma contradição. Mas o PSOL é proponente de uma tese, de que os tribunais de justiça militar sejam dissolvidos. A justiça que a justiça militar seja dissolvida. Como é que vocês encaram essa propositura? E daí eu pergunto, ela faz algum sentido? Coronel Mendes. O senhor que preside o nosso... A resposta vai ter que dar um tempinho maior, né? Essa é uma bandeira pessoal. Vamos dizer assim, uma bandeira... Que vem junto com a bandeira da desmilitarização da polícia militar. Eu ia dizer o seguinte... Brigada militar. Eu ia dizer o seguinte, isso é uma bandeira da esquerda, né? Ponto. Mas aí tem um ponto também que a gente tem que fazer um parênteses, né? Quando a gente fala assim que é uma bandeira das esquerdas, a gente tem um ponto interessante, porque o Partido dos Trabalhadores, que é o maior dos partidos da esquerda, imagino eu, né, teve 2 vezes no governo do Estado. E nas 2 vezes ele não propôs isso aí. E mais, ele promoveu coronéis e até o próprio doutor Amilcar, do MP, eles colocaram lá no tribunal. Quer dizer, não tem lógica. Se eles quisessem terminar, uma forma de terminar é não eleger ninguém lá. Não. Então, foi o coronel Brum, foi o coronel Fábio, mais recentemente, e o doutor Amilcar. Se eu não errei nas contas, acho que não errei. Então, de 3 de 7. Isso é quase 50%. Então, me parece que o próprio Partido dos Trabalhadores entendeu, talvez até pela administração, e sendo o governo, ele sente na carne os problemas, que a justiça militar é importante para o próprio governo.
e para a própria população, na medida que garantindo aqueles pilares que eu falei anteriormente, mantém uma instituição policial que é uma instituição armada, né, portanto, com algum risco de desordem, como a gente viu, inclusive, em alguns estados do Brasil, Espírito Santo, etc., aí, grande desordem, né, entendeu que é importante a manutenção da justiça militar e nada fez para extingui-la, ao contrário, fez para incentivou. O PSOL, né, ele já é... O PSOL é uma versão, é uma facção que saiu, os integrantes do PSOL eram membros de uma facção à esquerda do PT. Saíram e fundaram uma sigla e eles são proponentes de teses que aprofundam veja bem, este ideário. Veja bem, então, na legislatura passada, o então deputado Pedro Rosa apresentou essa medida lá no Legislativo. Ok. E eles próprios não conseguiram ir avante com ela. Ela acabou sendo arquivada ao final da legislatura. O que acontece? A Luciana Genro, a deputada Luciana Genro, apresenta a mesma PEC de extinção, a mesma. Trocou a data e o nome, né, lá. E também não teve efetividade, pelo menos até agora. E também, o porquê disso aí? Porque nos parece claro, né, que o próprio governo, o atual governo, também está compreendendo da importância de manter uma estrutura enxuta, né, e depois a gente entra nas questões da justiça militar propriamente dita, e os demais partidos, né, que se integram à legislatura atual também compreenderam, né? Eu me lembro que eles conseguiram as assinaturas necessárias por 30 minutos. Né, em 30 minutos, doutor Rafael, cheguei atrasado, né? Porque eu fui, quando estava para ser protocolado, eu fui à Assembleia e procurei 2 deputados. Na verdade, o primeiro até foi por telefone, porque ele estava no interior do Estado. Falei com ele, o deputado, o senhor tem a compreensão dessa sua assinatura, etc. e tal? Não, pois é, tal. Não, então eu vou lhe explicar rápido. Expliquei. Bom, eu acho que eu não levei 5 minutos no telefone com ele e ele mandou retirar a assinatura dele. O outro deputado que eu falei com ele, pessoalmente, eu e o doutor Amilcar estivemos lá e conversamos com ele a mesma coisa, mesma questão. Doutor, deputado, o senhor tem convicção? Eu assinei, porque para ver, para discutir e tal. Bom, então nós vamos dar a nossa visão. Esse foi menos. Eu acho que não levou 2 minutos. Né? Quando nós sempre ele, a primeira coisa, acho que até foi o doutor Amilcar que colocou, está lá na estrutura partidária do pessoal, a extinção não da justiça militar, mas da Brigada Militar. Ele disse, não, mas peraí, isso é verdade? É só o senhor olhar lá no site. Ele foi, sabe, pegou o notebook dele, entrou, olhou, chamou o secretário dele, pode mandar tirar minha assinatura. E com aquelas 2 não conseguiram. Não atingiu o número mínimo para entrar. Mas aí nós chegamos atrasados. A Luciana Genro tinha minutos antes protocolado, né? Mas eles asseguraram que não iam votar. E outros também, depois nós procuramos praticamente todos ali, e todos entenderam, né, a função. Primeiro que no Brasil nós temos um problema muito sério. Até o doutor Fábio ali falou um pedaço ali na fala dele, que é a questão da mentira. As pessoas mentem descaradamente, tentando fazer com que essa mentira vire uma verdade. E isso aí são coisas incompatíveis, né? Aí diz que a justiça militar tem um orçamento de milhões, quando também não é verdade. É uma coisa que é simples, está no nosso site, né? Pela questão da transparência, hoje nós somos obrigados a colocar tudo no site. Não está lá, é só copiar e colar, né? Mas aí falam nessas questões. Bom, falam em corporativismo, o doutor Fábio está lá. Aliás, nós recentemente condenamos um oficial superior, né? Não tem nada a ver. O número de oficiais superiores, o doutor Rafael que defende lá sabe. Claro, é óbvio que nós condenamos muito mais soldados do que coronéis, uma razão é matemática. Tem muito mais soldado do que coronel, né? Até porque é o soldado que está no campo de ação, ele que está lidando com... Sim, também por isso. Né? Mas é mais fácil de ele cometer uma irregularidade. Mas eu nem vou entrar nessa questão. É uma questão numérica. A Brigada tem muito mais. E outra coisa, mesmo que fosse o problema, né, de preservar os integrantes das hierarquias superiores,
a solução não é extinguir o tribunal. Não seria extinguir o tribunal, seria melhorar o tribunal de alguma maneira, o que não é o caso. Mas não é a solução. Não é a solução. Bueno, assim, para não me estender muito, eu até pedi um pouco de paciência ali, porque o tema, e ali eu, na condição de presidente, tenho que aproveitar esse espaço importante aí para falar algumas coisas. Bom, então não é por esse caminho. Né? Agora vamos para o que interessa mesmo. Melhor. Hoje nós somos um tribunal, hoje não, já há muito tempo, né? Mas hoje, que é o que nós estamos vivendo, né? A nossa justiça militar hoje se compara a poucos tribunais do país em qualidade. Hoje nós estamos 100% digital. Todos os nossos processos estão... Hoje nós não temos folha de papel mais lá. Eu, na minha gestão, não comprei uma folha de papel, 1 ano e meio. Pouco mais de 1 ano e meio. Comprei uma folha de papel e mais os acessórios do papel. Então nós somos 100% digital. Poucos tribunais são 100% digitais. Né? A questão da celeridade que o doutor Rafael diz, eu duvido que aponte um tribunal, né, que tenha a nossa celeridade. Hoje nós estamos julgando uma apelação criminal em torno de 100 dias. Nós estamos julgando uma ação penal militar e por volta de 1 ano. Só para lembrar, uma coisa que os colegas sempre relembram lá, o caso Kiss. A Justiça Militar já se livrou do caso Kiss, acho que há 2 anos. E a Justiça Comum não julgou ainda. Não julgou. Claro, e nós sabemos as dificuldades, mas eu estou dizendo... E nós dissemos... Só por curiosidade, qual que foi a conclusão da Justiça Militar em relação ao caso? Os policiais militares foram condenados, alguns, né, a maior parte oficiais, mas por prevaricação. Aqui, essa questão dos PPC lá, enfim. Né? Então, isso nós já nos livramos disso aí. E tantos outros. E nós dizemos, eu digo, né, que tem que ser assim mesmo, que um policial militar que representa o Estado na rua, na proteção da população, ele não pode ficar muito tempo com a espada na cabeça, porque senão ele vai botar o freio em cima e quem vai pagar essa conta no final da conta é a própria população. Porque se ele está com uma ação penal lá, que vai levar aí 5, 10 anos, como é que ele vai trabalhar nesse meio tempo aí? Então tem que ser rápido, tem que decidir de uma vez, cadê o pune ou não pune? Mas para ele se ver livre disso aí. Então, isso é outra questão, a questão da celeridade. Aliás, o presidente Toffoli esteve lá este ano e ele falou, olha, pode extinguir vocês por tudo, menos pela celeridade. E uma justiça, o que se quer de uma justiça? Celeridade. Então, por isso, não tem argumento também. Mas vamos agora no último, e para concluir esse primeiro momento aí, que nós temos mais munição para dizer. A questão da qualidade. Os nossos julgados, raramente os tribunais superiores, mas é muito raramente, eu acho que são, nos últimos 10 anos, se teve 3 ou 4, foi muito, correções dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF, porque os recursos, tanto do doutor Fábio lá, quanto do doutor Rafael, que sobem, eles vão ter um destino lá em cima. Raramente, muito raramente, são corrigidos os nossos votos, as nossas decisões. Ou seja, não são decisões também de amador, decisões qualificadas. O doutor Fábio está lá, tá, votos longos. Se olha, como o doutor ele disse, divide todo o processo, examina ele todo. Então não é por aí. Mas o CNJ, desde 2000 e... quanto? Nós estamos 19, 2015, se não me falha a memória, tem apontado, tem feito uma competição entre os tribunais. E nosso tribunal é pequenininho. Acho que o nosso tribunal é o menor tribunal do país. Eu até mesmo, juntar tudo não dá dentro de uma Kombi. Né? É o menor tribunal do país, é o TJM do Rio Grande do Sul. Bueno, mas nós só no tamanho nós somos pequenos. Porque no mais nós não somos. Nós temos lá 3 selos ouro e 2 selos bronze. Todos, nos 5 anos de avaliação do CNJ, todos eles nós saímos lá com os bolsos cheios. Né? Agora, as competições deste ano, as avaliações do CNJ deste ano, que vai se encerrar no final do ano com a grande premiação. Que isso eu não vou falar porque eu não sei ainda. Né? Mas dos que já houve. Na questão de meio ambiente, entre 92 tribunais, nós ficamos em 8º. Isso não é pouca coisa, para um tribunal que não enche uma Kombi. Tivemos agora na questão da transparência. Entre 93 e 92, ficamos em 23 tribunais. Isso também não é pouca coisa. Né? Ficamos na primeira metade.
Né? E agora, no final do ano, não sei, mas nós estamos competindo fortemente no assunto. Então, nós temos muitos valores, é muito difícil apontar algum problema lá na Justiça Militar. Né? Embora toda a dificuldade que a gente tenha, por todas as razões, mas nós estamos tranquilos. O nosso problema que eu vejo, né? Eu não sei se o doutor Fábio, que está lá já há algum tempo, lá pode concordar, eu acho que nós tínhamos que nos expor mais. Eu tenho procurado escrever artigos lá, participar de programas lá, enfim, sempre que sou convidado, falo um pouquinho da justiça militar. Porque as universidades... Que muita gente nem saber que existe. Mas é porque as universidades... Como começar pelas universidades. A gente tem ido seguidamente, eu, durante a minha gestão aí, tenho buscado todas as universidades aí, através de palestras, conversar com os alunos lá. Primeiro, eles não dão dentro do curso o direito militar. Não tem nada, é verdade. Então, eu cursei direito. Então, ninguém sabe, né? Mas, enfim, né? Então, a justiça militar é essa aí. Uma justiça antiga, com alta qualidade, e é por isso que ela não pode nem ser pensada em ser extinguida. E principalmente pelo papel dela, que ela exerce. Né? Então, isso é fundamental. Eu imagino uma situação em que o PSOL consegue emplacar a tese e, de fato, a justiça militar é extinta. Que situações esdrúxulas poderiam ser geradas a partir disso, né? Veja, aqui quem fala é um liberal que é defensor da diminuição do tamanho do Estado. Mas eu acho que a justiça e preceito do Estado deve ser exercida por meio dele. Então, a justiça deve ser estatal. Todos os casos da justiça militar indo para a justiça comum. Quer dizer, a justiça comum que já tem pesados problemas de prazo, de eficiência, de celeridade. Ao mesmo tempo, submeter todo o conjunto de militares, sejam eles das polícias ou do exército, a um meio que não conhece a sua realidade. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. A extinção proposta, primeiro que a gente não deve confundir ideologia com a vontade da sociedade. Isso aí faz parte de um conteúdo programático de um partido que defende a extinção não só da justiça, como de todo o espectro militar. Mas a extinção hoje, ela seria danosa para a nossa sociedade, num sentido em que hoje, estando o tribunal trabalhando de forma correta, dentro da ordem pública, cumprindo a Constituição e oferecendo celeridade no trato, ele é uma garantia do militar estadual. Nós temos que pensar o seguinte, o artigo 144 da Constituição, ele prevê que a segurança pública ela é um dever do Estado e uma garantia da população. E quando eu falo população, eu falo lato sensu. Eu não estou falando só daqueles não militares, mas do militar também. A importância da justiça militar hoje, ela está abarcada nesse espectro de proteção, não é na questão do corporativismo. E eu sei bem, eu defendo os oficiais, em tese, é o topo da carreira. E eu pago um cortado para conseguir fazer as minhas provas e demonstrar de forma coerente e honesta de que eles são inocentes. A justiça hoje, ela beneficia a sociedade em si, no momento em que protege a sociedade da própria corporação. Nós temos que pensar o seguinte, todos os juízes de primeiro grau são civis. Não existe um juiz militar de primeiro grau. O cargo do juiz militar togado, ele vai surgir nos tribunais, como uma forma de equalizar aquele conhecimento de dentro da caserna com o conhecimento de fora da caserna. O conhecimento jurídico mais o conhecimento prático. Mais o conhecimento prático. Se nós perdêssemos essa expertise interna, nós teríamos durante anos uma falha na aplicação da lei. E a extinção, por outro lado, a extinção é uma panaceia hoje no Brasil que serve para tudo. Nós vemos extinguir um órgão aqui para ser criado logo ali adiante o mesmo órgão, com outro nome, mas com a mesma função. O conteúdo hoje não está na extinção. Nós devemos pensar no aprimoramento. Trazer para dentro dos bancos escolares, como bem disse o Coronel Mendes, o conteúdo da matéria. Expor aos alunos que existe mais uma justiça em que, quando eles formados, vão poder também militar. A maior categoria hoje, acho que fora os CEPERGs, de funcionários públicos, é o policial militar.
É o bombeiro militar e o policial militar. Nós temos toda uma gama hoje de clientes a serem atendidos que vão demandar essa especialidade e que está lá à disposição. Talvez, se a gente consiga ampliar o entendimento, ampliar a discussão interna no meio acadêmico, a gente consiga mudar essa mentalidade de se extinguir só porque é militar. E manter essa justiça centenária, que vem prestando um bom trabalho à sociedade, mais ágil e mais célere, para aprimorar a segurança pública em si. Fábio. Bom, Macalossi, eu vou tentar responder os teus dois questionamentos com um outro questionamento. Tu questionaste sobre se tem algum fundamento a extinção da justiça militar e depois as consequências que a extinção teria em matéria da própria aplicação da justiça para os militares ou em decorrência dos atos militares. A minha pergunta que eu tenho feito há muito tempo é a seguinte: a justiça militar é cara ou é barata? Depende o que é caro e o que é barato. Exato. Acho que é importante considerar isso. Exatamente, mas é importante esse ponto, porque todos esses aspectos, aliás, é uma coisa bem interessante. Esses projetos de emenda constitucional para a extinção do Tribunal da Justiça Militar aqui no Estado é quase que nem carnaval. Quase todo ano tem. E é fundamental, e eu acho bem interessante, porque a base da fundamentação para a extinção da Justiça Militar não diz respeito com o que a Justiça Militar faz ou por que ela foi criada. A base da fundamentação e como é vendida é por um critério de economicidade. Vamos fazer... Que disfarça o caráter ideológico da proposta. Nós já vou chegar lá. Porque a ideia de desmilitarização é eventualmente até se infiltrar dentro do comando militar. É uma coisa que está perene nessa questão. Como diz Saul Alinsky, que criou as regras do radical, a questão nunca é questão. A questão é sempre o poder. Mas, quando a gente coloca essa questão é cara ou barata, quando vai se falar que é cara, porque pegará a relação do número de processos. A justiça militar, efetivamente, tem poucos processos. A questão é, isso é um indicador bom ou isso é um indicador ruim? É um excelente indicador. Porque percebe o seguinte, a justiça militar ela não se justifica pelo número de processos que ela tem. A justiça militar se justifica pelo número de processos que ela não tem. Entende? A justiça militar é aquilo que nós vamos chamar de freio, uma ameaça crível ao militar que está na rua, ao militar que está na caserna, como elemento dissuasório de sua ação. Ele sabe que se ele cometer um crime... Fazer um comparativo. Macalossi, a taxa de sucesso de um criminoso no Brasil, numa empreitada criminosa qualquer, é superior a 95%. 95%. Um militar sabe que, para ele, essa percentagem é completamente diferente. Porque esse criminoso comum que comete o crime, ele sabe que muito dificilmente ele será pego. Se ele for descoberto, talvez seja processado, mas se for processado, a possibilidade de ele ser condenado é muito pequena, e se ele for condenado, a possibilidade de ele ser preso e ficar preso é menor ainda. Na justiça militar é a inversão de tudo isso. A possibilidade de um militar que comete um crime ser descoberto é enorme. A possibilidade desse militar que cometeu o crime ser processado é maior ainda. A possibilidade desse policial ser condenado muito maior. E aquela pena ser aplicada maior ainda. Então, é por esse motivo que nós temos a importância da justiça militar. Não pela quantidade de processos que ela tem, é muito mais pela quantidade de processos que ela não tem. Aí que ela encontra a justificação. E por que a gente precisa de uma justiça militar, uma justiça especializada? Fábio, só uma ponte. O que o Fábio está dizendo, ele vai bem ao encontro do tema hoje. A importância da justiça na manutenção da ordem pública é a proteção da sociedade. É por isso que eu resolvi começar o assunto por aí, porque a inexistência da justiça militar justifica nós falarmos sobre por que ela é importante. E aqui eu quero fazer mais dois links que são importantes, Guilherme. A gente precisa entender
que as nossas Forças Armadas, ao total hoje, elas devem contar com uns 250, 300 mil efetivos. A Polícia Militares tem cerca de 450, 500 mil efetivos. São homens em armas na rua. Como é que tu contém um homem em arma na rua, que inclusive, assim, em termos quantitativos, é superior ao próprio Exército? Disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Se tu terminas com a Justiça Militar e se tu desmilitariza a polícia, tu terás 450 mil possíveis sindicalizados que poderão fazer greve e que poderão não cumprir essas ordens hierárquicas. Meu amigo, nós estamos falando de Walking Dead, nós estamos falando do caos. Então, cada vez que se fala na extinção da Justiça Militar, a gente não está falando na extinção da Justiça Militar, nós estamos falando na extinção das polícias militares. No caso, então, extinção da Justiça Militar é pensamento metonímico. Tu pega o todo e raciocina a partir da parte. Exatamente. Então é essa a grande questão que se tem por trás. E, aliás, vamos falar isso em matéria de defesa. Por que é importante tu teres as polícias militares militarizadas? O Brasil, diferente, sempre citam os Estados Unidos como exemplo para não ter polícia militar. Mas os Estados Unidos vão pensar... São filosofias de país. Não, mas não é só isso. Não é só isso. Eu quero ir mais adiante. Eu quero ir adiante porque nós temos que pensar em nível estratégico e em nível de defesa, não é só segurança pública. Os Estados Unidos têm, para o controle interno, em caso de guerra, a Guarda Nacional. O Brasil não tem. Fora as milícias. Fora as milícias que são permitidas em cada estado. Mas vamos lá. Mas eles têm estruturadamente as Guardas Nacionais. Sim. Em caso de guerra, as Forças Armadas vão para o conflito externo e a Guarda Nacional cuida do território internamente. Quem faz isso no Brasil? Quem assumiria, e as forças as policiais militares são forças auxiliares das Forças Armadas, justamente porque a elas caberá, em caso o Brasil entre em guerra, assumir o papel de Guarda Nacional. Então, a existência da Justiça Militar é para o controle dessa tropa armada, que nós estamos falando que é um número superior ao Exército, e a justificativa dessa Polícia Militar é pelo seu número, para que respeite a hierarquia e a disciplina, e, em termos de defesa, para que assumam, em caso necessário, o papel da segurança interna. É isso. O resto tudo é ideologia. O resto tudo não se sustenta em 10 minutos de conversa. Não, um debate como esse, ele não resiste às evidências empíricas, Macalossi. Muito bem. Aliás, nesse ponto, só poder concluir... Detalhe final, Mendes. Detalhe final. Intervalo. Na minha visão, a Justiça Militar se justificaria 100% se não tivesse nenhum processo. Por quê? Porque significaria que todos os seus jurisdicionados respeitam a lei, né? Diferentemente do que acontece no meio civil, onde hoje o que a gente vê, ninguém mais respeita a lei, é o caos que nós estamos vivendo. E por isso, lá naquele primeiro momento, quando tu colocou ali a questão do número de homicídios, 70 mil, 80 mil, lá sei quantos mil aí, mas são milhares de pessoas sendo assassinadas por dia. Por quê? Porque não há um respeito à questão da legislação. Então, isso aí me parece que se nós não tivéssemos nenhum processo, aí seriam 100%. Né? E se nós tivéssemos aí milhares de processos, seria o caos. Porque aí é sinal que aí esses valores maiores da hierarquia e da disciplina tinham sucumbido. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com Cruzando as Conversas, que hoje debate sobre a importância da justiça militar para a ordem pública e a segurança. Fiquem conosco, já voltamos. Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos. Celebrando conquistas, planejando o futuro.
2 hospitais, 2 cidades diferentes, 2 histórias semelhantes. No passado, os hospitais militares de Porto Alegre e de Santa Maria foram erguidos pelas mãos dos brigadianos. Hoje, as instituições contam com equipamentos de última geração e um corpo médico e técnico altamente qualificados. Mas a escassez de recursos públicos e o tempo foram implacáveis. A ausência de dinheiro interditou salas, quartos e andares inteiros. A solução é fazer no presente o que no passado transformou o sonho em realidade. Por isso, a Azof-BM, em parceria com outras instituições de classe da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, lançou uma campanha de arrecadação de recursos. As doações são voluntárias e qualquer um pode participar. Você está ouvindo esses sons? Mais Sons, Clínica da Audição. Nova tecnologia. Aparelhos sem pilhas. Adaptação instantânea. A Mais Sons trouxe para o sul do Brasil a tecnologia de última geração. Agende avaliação com nossa equipe especializada. Ligue 3061-7373. Vila Ventura Eco Resort. A natureza exuberante é o cenário para treinamentos motivacionais, confraternizações e reuniões empresariais. A energia que sua equipe precisa está aqui. O lugar ideal para a sua empresa e perfeito para a sua família. Vila Ventura Eco Resort. Experiências memoráveis esperam por você. O comentário de Fernanda Barti. A análise sobre a política e economia de forma simples e descomplicada. Acompanhe todos os dias no comentário de Fernanda Barti. Você nunca mais vai olhar política e economia da mesma forma. Só aqui, na RDC TV. Deixe a PW Service cuidar da sua empresa ou condomínio para você. Profissionais qualificados e especializados na manutenção de jardins. Recepção e portaria com equipe capacitada para causar uma excelente primeira impressão a seus visitantes. Ampla experiência na limpeza e lavagem de fachadas. Limpeza e conservação qualificada e eficiente para sua empresa. PW Service, uma empresa com excelência em prestação de serviços. Fone 30 31 48 19 e 981 86 87 83. Oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. De volta na RDC com Cruzando as Conversas. Estamos falando sobre a importância da justiça militar na preservação da ordem e da segurança. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, também pelo nosso site e também assistir as edições anteriores do nosso programa, dos nossos canais na internet. Não deixe de participar. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Antes de prosseguirmos para falar aqui sobre o nosso tema de hoje, vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam? Isso acontece porque os aparelhos atuais, eles apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons, Clínica da Audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo.
São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, então ligue para o número 3061-7373 que está aparecendo na sua tela, 3061-7373, e agende uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você, lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia por indução magnética é limitado. Quero mandar aqui um abraço para o meu querido amigo advogado Roger Fischer, que mandou um abraço para ti. Muito obrigado, grande amigo. O Roger Fischer é um grande advogado aí, trabalha na área eleitoral e uma hora dessa tem que vir aqui ao programa. Ainda não veio aqui sobre a minha condução, apesar de já ter indicado vários nomes. A Tânia Molina está mandando comentário. Excelentes colocações. Que bom que todos assistissem. Estou ficando sério. Doutora Tânia, foi minha colega de faculdade. Muito bem. Também um abraço para o Coronel Beck, que está na nossa audiência. Vamos voltar aqui para falar sobre justiça militar. É inegável que existe corrupção, que existe problemas de hierarquia e a justiça militar serve para conter esses casos. Agora, falando daquilo que se vê, ou seja, dos casos concretos que são julgados. O que hoje a justiça militar está julgando? Quais são os casos que chegam? Guilherme, eu tenho uma preocupação bem grande. Começa pelo advogado. Pela defesa sempre. Pela defesa sempre. Eu tenho uma preocupação bem grande hoje, que eu vejo uma questão que é pungente, por atender oficiais, que são mais aqueles crimes ligados à administração pública. E não porque nós tenhamos dentro dos oficiais honestos, mas é porque os oficiais, na mentalidade de militar, naquela mentalidade de missão dada, missão cumprida, muitas vezes eles vão além do permitido por eles para tentar compor e tentar aprovisionar a sua unidade. Eu já vi em vários casos, isso é uma coisa que me preocupa muito, é a questão dos pneus. Uma unidade interior tem X viaturas e os pneus que chegam, que são mandados pelo Estado para aquela unidade militar, não são adequados para montar aquelas viaturas. O que o policial faz? Ele sabe no dia a dia que se ele devolver esses pneus, daqui a 4 anos vem outros. Não vai vir na semana seguinte o pneu correto. Claro. Ele busca o quê? O apoio da população, que prontamente abraça, que entende a situação e troca esses pneus. Mas, às vezes, esses pneus que são trocados, apesar da qualidade ser superior, porque o Estado, quando compra mal, compra caro sempre. O menor preço. O menor preço é sempre alto. Porque o empresário, quando vende para o Estado, ele já embute o calote que ele vai levar. Então, o menor preço do Estado é sempre o maior preço no mercado. Quando o oficial recebe esses pneus, isso eu já vi em 3 casos, ele vai ao comércio e troca esse pneu, há uma discrepância de valor. O pneu de má qualidade vale mais que o pneu de boa qualidade, e esses pneus vão para as viaturas. E aí se questiona, e a diferença? E aí se imputa ao oficial como improbo. E isso é uma coisa que está levando os oficiais a deixar de serem proativos e buscar a qualificação. Ele prefere não fazer nada, se incomodar. É mais fácil. É mais fácil. Eu sempre digo para os meus clientes, cara, fica sentado e não faz nada. Só cumpre a regra, que ele não te incomoda. E ele sempre me diz, mas doutor, e como é que eu faço com as minhas viaturas? Ele vai além da preocupação dele. Ele quer manter o estado operacional do material dele. E, em algumas vezes, ele acaba sendo culpado por ser proativo. É uma filosofia e tanto, né? Isso me assusta bastante, porque o Estado ele não dá a condição adequada para o oficialato. Eles têm que estar sempre dependendo de Concepros, Funrebom, auxílio da prefeitura, empréstimo ou doações do cidadão para que funcione. Bom, ouvimos a defesa.
Vamos ouvir a acusação. Não, na verdade, não fazer a réplica para o Rafael. O Rafael já tá aqui fazendo uma defesa prévia. Caso a caso a gente analisa, né? Uma das coisas que eu gosto muito na Justiça Militar ali é que 100% dos processos que chegam ao segundo grau passam por mim. Então, eu acabo conhecendo absolutamente todos e quero acreditar que obviamente, às vezes existem questões de olhar, mas quero acreditar justamente que eu tenho conseguido dar a atenção necessária e tentar, da melhor maneira, fazer justiça. Mas a tua questão básica era qual o tipo de crime mais recorrente, o que nós enfrentamos mais cotidianamente lá na Justiça Militar? A miríade de crimes é muito grande. E é importante falar desses crimes, porque ao falar desses crimes, a gente também tem que falar o motivo pelo qual não é adequado para que a justiça comum os julgue. A miríade é muito grande. Nós temos, assim, e graças a Deus, o percentual de crimes graves que passam pela gente é pequeno, é bastante pequeno. Temos questões de corrupção, sim. Vamos combinar o seguinte, ninguém neste país deixou de ser humano. Todas as instituições, elas têm os seus pecados de guerra. Tem aqueles que vão pecar contra os princípios e valores dela. O que acontece em instituições como a Brigada Militar? Diferentemente de em outros lugares, que há uma normalidade no cometimento do crime, não há um repúdio entre os pares com relação a se haver mal perante a sociedade, a sua instituição, na Brigada Militar, não. Aquele policial que peca contra os princípios da instituição é muito mal visto. Isso nos facilita muito o trabalho. Tem casos de corrupção, sim. Tem casos de policiais envolvidos com organizações criminosas? Tem. Mas isso é muito pequeno. A maior parte dos crimes que nós acabamos julgando, e aqui a importância pela qual precisa existir a Justiça Militar, são aqueles crimes que dizem respeito à hierarquia e disciplina. Por exemplo, policial que está fazendo guarda no presídio dorme da sua guarda. Isso que no mundo civil, que seria uma coisa extremamente normal, jamais seria criminalizado, na Justiça Militar isso é muito grave. Por que é grave? Porque este policial tinha o dever de cuidar dele e dos seus colegas. Embriaguez. No mundo civil, onde isso pode ser mais compreendido, no mundo militar não é. Militar que recebe uma ordem e diz não vou fazer. No mundo civil isso poderia dar uma advertência, poderia ser, sei lá, uma demissão sem justa causa. No mundo militar isso é muito grave. Nós temos isso dentro da Justiça Militar. Outra praga que nós temos atualmente são as brigas por WhatsApp ou por mídias sociais. Infelizmente, eu vou lhe dizer, Coronel, eu acho que esse é o tipo de crime mais recorrente que nós temos julgado. E o pior, a prova é sempre material, está ali, está printada, está para a gente ver. Então, isso me surpreende bastante, que seja essa a razão da maioria dos processos. A maior parte dos processos para o mundo civil não é importante. E por que esses processos não devem ser julgados pela justiça comum? Tudo envolve uma coisa que é chamada modelo mental. Vamos lá, um juiz comum, na justiça comum, eu não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é um outro modelo mental. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo na justiça comum. Aliás, a maior parte da minha carreira, cerca de 25, 26 anos. Esse juiz tem centenas, milhares de processos para julgar. No crime, vai ter latrocínio, vai ter homicídio, vão ter crimes de roubo, coisas extremamente graves. Para ele, esse tipo de crime seria alguma coisa, no máximo um JEC, que seria o Juizado Especial de Pequenas Causas Criminais. Seria um crime de menor importância, um crime de menor potencial ofensivo. Então, o modelo mental dele, ao ver esse caso sendo submetido à sua apreciação, é de menor gravidade, o que não corresponde
à justiça militar, o que não responde aos valores militares, porque essas indisciplinas que são criminalizadas, elas estão diretamente vinculadas ao pilar da instituição militar, que é hierarquia e disciplina. Então, Macalossi, quando se pensa que a justiça militar, que os policiais militares que são julgados cometem graves crimes, não é verdade. A maioria, para o mundo civil, seriam pequenos crimes, só que para nós, por hierarquia e disciplina, eles assumem um outro relevo e, por isso, eles precisam um outro olhar e um outro tipo de julgamento. Sua impressão, Coronel Mendes? Pois é. São os casos examinados pela Justiça. Assim. E o que aí eu vou aprofundar. E o que vocês têm visto menos? Eu acho que menos... Que era mais frequente uma época e hoje é menos frequente. Assim, o doutor Fábio resumiu bem ali, né? Até como ele mesmo disse, ele participa de todo o julgamento lá, ele tem tudo na memória, né? Quando o doutor Fábio começou a falar ali, nesses crimes, do WhatsApp, essas coisas aí, eu fiquei fazendo uma reflexão, porque algum tempo atrás, o que nós mais julgávamos eram lesões corporais, que é próprio da atividade. Quer dizer, o policial vai dar voz de prisão para alguém lá, vai dar um enrosco lá e vai acabar lá com uma lesão corporal. E hoje até não tem aparecido muito isso aí, porque a Brigada também tem se qualificado muito, né, nessa questão do treinamento, da formação. Hoje, a grande parte dos brigadianos soldados, basicamente, já tem nível superior, então há um cuidado muito grande com relação ao atendimento de ocorrência, né? Uma coisa que ocorre lá com muito pequena frequência, que o doutor Fábio também colocou, são esses crimes graves aí de corrupção e até esses novos aí que tem aparecido um outro aí frente a essa lei nova que foi editada. E a maioria é condenada ou absolvida? Assim, deixa eu dizer o seguinte, mais ou menos estatisticamente, os números que eu tenho mais ou menos na cabeça. A Brigada produz cerca de 4 mil inquéritos por ano. Isso quer dizer que considerando que a Brigada tem em torno de 20 mil, uma conta redonda, isso significa dizer o seguinte, cada 5 policiais militares, é investigado fortemente. Começa pelo encarregado do inquérito, passa pelo comandante dele, vem lá para o Ministério Público, vai lá para o juiz e no final das contas ainda vai para o corregedor ainda. Né? E pode voltar tudo de novo. Né? Então, isso todo mundo sabe, é a regra do jogo. Então, isso faz com que os números sejam pequenos. Mas, enfim, desse conjunto de 4 mil inquéritos que aportam lá na Justiça Militar, isso gera em torno aí de umas 600 ações penais militares. Os demais, todos são arquivados. Claro que tem as questões aí de procedimentos que vão gerar procedimentos administrativos, aí, punições, os PADs, aí, como o próprio doutor falou. Mas em torno de 600 ações penais vão resultar isso aí. Desse conjunto aí, eu acredito que no final das contas aí, um terço disso aí é condenado no máximo. Ou seja, que vão gerar apelações criminais. Lá para cima, lá. Né? Então, o número não é um número grande, é um número pequeno. Né? E isto, para que não haja um entendimento diverso, né, demonstra a força da justiça, porque os brigadianos têm preocupação com a justiça militar, por isso que o doutor Rafael colocou, que há um escrutínio muito forte em cima disso aí. E isso repercute nos tipos penais. O doutor Fábio sabe também lá, essa formação de quadrilha, organizações criminosas, coisas assim graves, né, são raros da gente julgar lá. Né? Corrupção, também o número é muito pequeno, né, existente lá. Né? E esses normalmente não são perdoados, porque o colegiado lá é muito consistente isso aí, esses crimes são difíceis de defesa lá. Né? Porque eu acho que 80%, 90% são condenados. E é muito raro se escapar quando já vem condenado lá por esses crimes, formação de quadrilha, organização, enfim, corrupção. Então, é a regra do jogo. É a regra do jogo, todo mundo sabe. Né? Então, isso também é um empecilho para o cometimento, né, desse crime. Como o próprio doutor Fábio... Vale a filosofia de preservação também exatamente, das instituições exatamente. militares. E por isso que eu falei lá... da corrupção e de casos de crime. E por isso que eu falei lá no início lá que a Brigada Militar foi considerada a polícia mais honesta do país. Por todos esses valores que são combatidos com muita energia lá, a partir do Ministério Público, as denúncias, nós lá cuidando muito desse assunto, porque nós, além de cuidar da sociedade, temos que cuidar da instituição também, porque o que nós
garantindo lá a hierarquia e a disciplina. E o que tem aparecido muito lá são esses casos aí, como ele diz, casos de WhatsApp, um falando mal do outro, essas questões aí, que são crimes, vamos dizer assim, dentro de um olhar menores, mas que para nós tem importância, porque isso vai mexer também com as questões da hierarquia e da disciplina, né, que não pode acontecer. Então, hoje nós não temos assim crimes graves correndo, muito poucos, né? A maior parte são crimes pequenos e que lá também nós não aceitamos, né, aquela questão do menor potencial ofensivo, né, de trocar lá para uma cesta básica. Isso não existe, isso lá. Ele, mesmo que seja um crime, aspas, de bagatela, ele vai ser julgado e poderá ser condenado. E vai cumprir. Teoria das janelas quebradas? É por aí, né? Porque esse é o Código Penal Militar, que é um código mais rigoroso, que, aliás, agora dia 21 de outubro deste mês, doutor Rafael, nós até estamos escrevendo uma questão sobre isso aí, dia 21 de outubro, o Código Penal Militar completa 50 anos, seu cinquentenário. Muito bem. Intervalo e voltamos à sequência. Código rigoroso pra caramba. Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos. Celebrando conquistas, planejando o futuro. Vem aí o evento que é a cara do jovem, a Feira do Estudante Expo CERS. Palestras, games, shows e muito conhecimento, além de conteúdo sobre inovação, empreendedorismo, profissões do futuro e muito mais. Será nos dias 9 e 10 de outubro, no Centro de Eventos e Teatro CERS. Evento gratuito. Informações e inscrições em cers.org.br. Oi, amores da minha vida, tudo? Eu sou a Rosana Rocha, sou designer de joias e estou aqui na RDC TV com peças lindas para mostrar para vocês. Hoje eu trago esse pingente lindo, maravilhoso, um pingente com chapa de madrepérola e detalhes em ouro amarelo 18 quilates. A inicial do nome, olhem isso, gurias, que escândalo! É uma peça linda, maravilhosa. A referência RPI 0054, são 10 parcelas de R$ 84,80 sem juros e sem frete. Está disponível na nossa loja virtual, o endereço está na tela. Vocês também podem mandar o WhatsApp, o telefone está na tela. Eu sou Rosana Rocha e todas as noites apresento o Joias TV. Esse programa é o escândalo da vida, a perdição das mulheres. Amores, assistam da meia-noite à 1. Eu trago peças maravilhosas para vocês com preços imbatíveis. Aguardo vocês à meia-noite, RDC TV. Há mais de 20 anos de mercado na construção civil, a construtora PW se destaca como especialista em execução no sistema de painéis monolíticos de EPS. Os painéis monolíticos em EPS são indicados para a construção de edifícios, residências, escritórios e indústrias. Construir com eficiência térmica e acústica faz da PW uma das pioneiras em construir com sustentabilidade. Estamos de volta na RDC TV com Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. E também um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Temos hoje aqui no programa Fábio Costa Pereira, Procurador de Justiça, Rafael Coelho, advogado da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, e Paulo Roberto Mendes Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Estamos falando da importância
da Justiça Militar na preservação da ordem pública. Esse bloco final é menor, mas eu gostaria de tratar de um tema que tem a ver com as forças de segurança e que tem sido muito debatido. Nós temos pouco tempo, então eu vou pedir para que sejam bem concisos aí nas suas manifestações, apesar do tema ser complexo e exigir até um certo grau de argumentação. Como é que vocês encaram a aprovação desta nova lei de abuso de autoridade? Fábio Costa Pereira, esse bloco eu abro contigo. Na verdade é o seguinte, os efeitos já estão surgindo. Essa lei, ela possui... Isso afeta o meio militar, afeta o meio... Todo mundo, ela afeta todo mundo. Isso, afeta o Ministério Público, o Judiciário. Eu tenho alguns para-efeitos que não se perceberam, desde a área criminal, mas passa pela área civil. Por exemplo, tem juízes já que não estão mais concedendo o bastante-júdice. Então, as execuções do país, as penhoras no país vão parar. Está sendo ótimo para os devedores. Sim. Está sendo ótimo para os criminosos. Ninguém irá mais decretar prisão preventiva. Porque prender e manter preso se foi criminalizado. Porque tudo diz mais do que o tempo devido. O que é o tempo devido? Quem vai dizer é o STF. Se o STF disser, olha, 1 ano e 1 dia é mais do que o tempo devido. E mais um afetamento... Tempo devido é uma expressão subjetiva. O subjetivismo é o império da insegurança. E olha só a repercussão isso na Maria da Penha. As pessoas não se deram conta que foi uma lei que veio extremamente importante, onde a prisão é um elemento dissuasório. Muito importante. Crime de ameaça. Marido que ameaça que vai bater na mulher. A pena de ameaça geralmente vai dar 2 meses de detenção, que será em meio aberto. Esse sujeito, eu já vi isso acontece frequentemente, quando se dá a preventiva, fica 6, 7 meses preso. É tempo indevido. Nenhum juiz mais irá prender. Portanto, as consequências da lei do abuso de autoridade, elas serão extremamente graves para a sociedade. Podem ter certeza, esses números que tu apontaste aí de criminalidade em descendência, eles vão explodir. Tu acha que vão aumentar? Vão aumentar. Vai ser mais difícil prender, mais difícil de processar, tomar atitude, quer dizer, uso de algema, por exemplo. Não, parece que ficou o uso de algema, mas estava sendo questionado aí também. Chegou a ter... 20 segundinhos para dizer uma coisa assim. Tem uma parte na lei de abuso de autoridade que eu acho ótima, ou seja, investigar ou abrir uma investigação contra alguém sem uma base de provas que dê guarida é abuso de autoridade. A investigação, ou abrir uma investigação, sempre teve o objetivo de buscar a prova. A prova nunca é pré-existente à investigação, ela é posterior. Agora ela vira antecedente. Guilherme, se os juízes e os promotores estão preocupados, imagina aquele que está na ponta, que a atuação dele vai gerar um efeito cadeia. Vai ser escrutinada pelo promotor, pelo juiz, pelo tribunal e, quiçá, pelos tribunais superiores. Com tipos abertos, cada um vai interpretar do seu jeito. E isso aí vai gerar muita insegurança no meio que está lá na ponta trabalhando diretamente com a criminalidade. O Fábio tem razão. Se não houver uma objetividade no tipo, que vai gerar uma segurança para quem está agindo, o militar vai recuar, ele não vai querer se expor. Hoje, todo mundo filma, todo mundo grava, e aí a interpretação variável vai gerar total insegurança para que ele cumpra o seu dever. Essa lei, apesar de ser necessária e ter que existir uma lei de abuso de autoridade, né, um meio de controle social, em qualquer lugar do mundo, a forma como ela foi feita, ela tem muitas falhas que vão gerar, até conseguir estabilizar, se um dia vão estabilizar as interpretações, vão gerar anos de consequências que quem vai sofrer é a população. Muito bem. Coronel Mendes. Pois é, eu estava pensando aqui, né? Quem está mais reclamando são os juízes promotores. Ponto. A gente não tem visto as entidades policiais se manifestar sobre o assunto. E esta que me parece que é a que mais vai sofrer.
certeza. Por isso também que o doutor... Veja bem, quem mais prende no país para varrer são os policiais militares. Veja bem, no momento que o policial militar der uma voz de prisão para alguém por um cometimento de delito e chegar lá na delegacia e o delegado, por exemplo, não autuar em flagrante, como é que vai ficar essa situação, doutor Rafael? O coitado do Ou brigadiano... mesmo que ele autue em flagrante e o juiz lá não homologue, de novo o problema vai cair pode cair sobre cadeia, mas um dos que vai entrar no bolo é o policial militar. Concorda? Esse não escapa nunca. Então, isto é um problema seríssimo, essa questão aí. É evidente que essa lei surge para atacar as prisões da Lava Jato. Né? Isso aí todo mundo sabe. Né? Quer dizer, ela já nasce errado, na minha visão, quando ela vem proteger pessoas que estão em cometimento de crime. Né? Porque esses crimes de corrupção são crimes de lesa pátria, porque ele extrapola o fato. Ele alcança um universo muito grande de pessoas que vão sofrer as consequências daquilo ali, daquele ato ali. Então, eu acho que ela nasceu numa situação de proteção para esse grupo de pessoas que agem em afronta à lei. E eu imagino que ela não vai pendurar muito, porque vai ser altamente maléfica para a própria sociedade. Isso aí, logo a seguir, todos vão enxergar isso aí, pelas razões que tanto o doutor Rafael como o doutor Fábio colocou. Então, me parece que isso aí. Agora, as entidades policiais se omitiram, na minha visão, de não chamar a atenção da população com firmeza. Não, mas, coronel, por isso que eu estou dizendo. Não, mas é porque seguinte, quem mais vai Guilherme, sofrer isso aí vai ser os policiais militares, porque são eles que prendem o grande volume. A lei ideal é aquela que transforma o anseio da sociedade em sistema. E essa lei, ela veio pelo caminho contrário. Ela veio do sistema sobre a sociedade. Tá? As entidades policiais se preocupam na atuação. Tanto que elas já estão precavendo com advogados e tudo mais. Só que não teve, a entidade não tem como barrar essa criação. Isso precisava de um movimento maior. E o povo só está entendendo e se acordando agora, quando a lei já existe. Desculpe. Não, se ela vai ser revogada ou não, neste hiato, nós temos que nos preocupar com isso aí. E é isso que a gente tem feito. Inclusive, a associação, né, volta e meia me pede para que eu faça pareceres ou notas técnicas para ver como os nossos sócios vão se comportar perante essa situação. Muito bem. Senhores, estamos chegando no fim do programa. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu acho que foi muito importante para o conhecimento das pessoas em relação às atribuições e a importância da justiça militar. Numa próxima oportunidade, vamos debater isso, trazendo quem tem a ideia da propositura em relação a essa temática, Fábio. Topas? Vamos. Vamos lá? Vamos fazer. Eu acho que é importante até para as pessoas avaliarem a argumentação de quem diz que a justiça militar não deve existir. Eu acho que é importante. De qualquer modo, obrigado. Eu vou dar 10 segundos para cada um se despedir. Coronel Mendes, muito obrigado. Muito agradecido aí pelo espaço, pela oportunidade, né, de tratar de um assunto importante, sensível, né, e que muitas vezes não são tratados com a responsabilidade que deve ser tratado. Fábio Costa Pereira. Macalossi, eu agradeço a possibilidade, o espaço para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é de segurança pública e também de justiça militar. Espero que os nossos espectadores tenham tido um pouco mais de referências sobre o que nós somos e o que fazemos. Muito bem. Alguma novidade lá, Davi? Muitas novidades. Tivemos, na sua ausência, o 4º Café com Inteligência na sede da associação. De moderar o terceiro. E pretendemos fazer mais um Café com Inteligência até o final deste ano. Muito bem. Com o tempo nós divulgamos aqui. Muito obrigado. Doutor Raval. Guilherme, obrigado pela oportunidade. Coronel, doutor Fábio, é sempre um prazer estar aqui e expor para a sociedade algo que pouco se discute, mas que muito influencia na vida das pessoas. Muito bem. Hoje o mercado público completa 150 anos de história aqui em Porto Alegre. Coração vivo da capital. Eu acho que em termos de comunidade, né, o grande prédio da nossa cidade aqui, a capital dos gaúchos. É só triste e lamentável saber que a reforma, né,
do prédio, desde o seu incêndio, não está conclusa, né? Nós infelizmente, vivenciamos uma realidade em que o apreço por esses símbolos não é aquele que se espera de um país que gosta da sua própria história. Triste, mas é a verdade. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Assista na RDC TV. Às 11h30, 3 vezes mais estilo. Oi, amores! Eu sou a Rosana Rocha.